essa distinção. Então, preste atenção na tela, vocês vão encontrar um screenshot do vosso texto de apoio de língua portuguesa, 12º ano, na página 116, vocês podem até depois consultar. Vocês têm aí didascalia lateral, aparece mesmo no lateral, na parte lateral do texto, tem aí uma barra, uma divisão. Estão a ver um texto um pouco mais corrido, aqui do outro lado, não é? Depois do outro tem aí a didascalia central, que aparece embaixo já das falas, do diálogo entre as personagens. E essas, não é, as centrais, como está mesmo no centro do texto, do texto, elas aparecem ou em itálico ou entre parênteses, não é? E também aparece para identificar a pessoa que fala, não é? E para aí fora, mesmo a designação Matilde, Sousa Falcão, também são didascalias, não é? Serve para orientar os leitores na compreensão da peça. Então, como eu havia dito, se não conhecerem e não conseguirem identificar uma didascalia, fica um pouco mais difícil compreenderem um texto dramático, não é? Fazer-vos ainda lembrar, na 9ª classe, vocês estudam, não é? Entrem em contato com o primeiro texto dramático, que é O Alto da Barca do Inferno, do escritor português, também português novamente, Gil Vicente, não é? Todo mundo se divertiu com a cena do Parvo, não é? O Guane, com a cena do Fidalgo, e depois a Brígida vai, depois outras personagens que vão aparecer em cena, cada uma com suas manias. Mas não se esqueça que são personagens tipo. Depois, no 11º ano, vocês contaram também a outro texto dramático, que é o texto O Tiloli, não é? Ok. Então, no 12º ano, o texto dramático volta novamente. Então, ok. Então, avançando. Avançando, como eu havia dito, íamos ver as personagens. E quanto às personagens, nós temos o Sousa Falcão e nós temos a Matilde. Mas vamos começar primeiramente por ver a personagem Matilde. Ou seja, o personagem Sousa Falcão, desculpa. Sousa Falcão é um inseparável amigo, sofre junto de Matilde, como vocês viram no vídeo que nós passamos logo no começo. Sofre junto de Matilde perante a condenação do general, assume as mesmas ideias de justiça e de liberdade, mas não teve a coragem do general. Mas eu chamava-vos a atenção. Eu sei que alguns devem ter colocado uma questão, mas por que o Sousa Falcão começou a falar em crioulo foro? E reparem que eu disse crioulo foro, não disse dialeto, não é? Então isso foi de propósito. Nós somos santomenses e nós identificamos com a língua, não é? Com as nossas línguas, língua que falamos. A língua portuguesa acaba sendo a língua materna de muitos, mas o crioulo foro existe, não é? É a nossa língua nacional e muitos confundem o crioulo foro com outras línguas, às vezes chegam até a chamar o crioulo foro de dialeto. Então, só vou fazer uma correção, o dialeto é um conceito totalmente diferente do crioulo. Nós temos o crioulo foro, que é a língua que a personagem Falcão usa no começo do vídeo. Então, voltemos novamente à análise da personagem Falcão, como eu havia dito, não é? Ainda na página 16 do vosso texto de apoio, vocês têm aí Matilde e Sousa Falcão. São as personagens que vão se intercalando ao longo da obra. Avançando. E passamos para Matilde de Melo. A Matilde de Melo, já deu para reparar que ela era muito próxima ao Gomes Freire de Andrade, que é a personagem de quem se fala, é o aludido, fala sempre, mas nunca se chega a se conhecer, não é? Não aparece em cena. Estamos no excerto 11, não é? O último excerto onde fecha a obra, mas até agora o Gomes Freire de Andrade não apareceu e nem vai aparecer, não é? Matilde, companheira de todas as horas, não é? É corajosa, exprime romanticamente o amor, reage violentamente perante o ódio e as injustiças.
Afirma o valor da sinceridade, desmascara o interesse, a hipocrisia. Podemos ver, por exemplo, aí, né, no exemplo, quando a Matilde, ela aí, podemos ver, quando ela começa por dizer: ensina-se-lhes que sejam valentes para um dia virem a ser julgados por covardes, ensina-se-lhes que sejam justos para viver num mundo em que reina a injustiça, para aí fora. Então, podemos ver aqui essa revolta da parte dela, uma vez que o Gomes Freire de Andrade era uma pessoa exemplar, um soldado brilhante, uma boa pessoa, mas acabou tendo o fim que teve. Então, ela preferia 1000 vezes que o seu marido fosse o contrário daquilo que ele foi, que ele fosse o contrário, conquanto que ele estivesse vivo ao pé de si, não é? Então, é essa revolta, é a mensagem que a Matilde acaba passando. Mas ela diz isso num estado de revolta, mas não era isso que ela queria, não é? Ela gostava do companheiro do jeito como ele era, não é? Mais embaixo, ora desanima, ora se enfurece, ora se revolta, mas luta sempre. Bem embaixo nós temos outro exemplo: enquanto houver vida, força a voz para gritar, baterei todas as portas, clamarei. Então, depois do Gomes Freire andar ser preso, a Matilde bate em todas as portas, clama por perdão, por piedade, pedindo que libertassem o seu homem, mas sem sucesso. Símbolos ou simbologias. Então veremos a simbologia de cada um dos elementos em cena. A saia verde. Eu sei que devem ter perguntado, mas estão a falar de saia verde, mas quando passaram o vídeo, a Matilde não tinha saia verde. Ok, a saia era amarela, mas simbolizava o verde, não é? Era amarela, mas suponhamos que seja mesmo verde, ok? Então, vamos apenas focar na mensagem que ela diz: a saia verde, a saia verde. A saia verde simboliza que felicidade, não é? Foi a prenda comprada em Paris. Paris, que significa terra de liberdade. Não se esqueçam da Revolução Francesa. Quando nós falamos de Portugal no século XIX, também estamos a falar de Napoleão Bonaparte. Estamos a falar da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa toda ela condicionou a obra e também condicionou o século XX e também condicionou o nosso processo também de libertação. Então, todos esses processos que deu origem a 25 de abril, deu origem à independência das colônias, tudo isso está envolto, porque é todo esse movimento que acabou chegando em Portugal, que fez com que as pessoas exigissem mais a liberdade de expressão, a liberdade, a igualdade, melhores condições de vida, não é? Queriam quebrar com o regime antigo que acabava sufocando as pessoas e colocando-as na miséria e no apagão. Ok. Terra de liberdade, no inverno com dinheiro da venda de 2 milhões. Então, Gomes Freire de Andrade vendeu 2 das suas medalhas para comprar a saia verde que a Matilde, enfim, usa nos eventos finais de despedida do seu homem. Ao escolher aquela saia para esperar o companheiro após a morte, destaca a alegria do reencontro, quando ela diz: agora que se acabaram as batalhas, vem apertar-me contra o peito. Eu sei que viram essa passagem. Convém recordar, a propósito, que a saia é uma peça eminentemente feminina e que o verde está habitualmente conotado com tranquilidade, esperança, traduzindo uma sensação repousante, envolvente e refrescante. Deve ter reparado que a Matilde, nas últimas cenas, ela transmite uma paz, uma calma, como se ela aceitasse esse evento trágico que é a morte do seu amado, ok? Mas será que ela estava realmente calma, não é? Será que essa calma da personagem Matilde, face ao contexto, não é, do momento, tenta imaginar o companheiro a quem a gente ama e vendo, não é o contexto que a Matilde vivia.
não é? Avançando. O título, Felizmente ao Luar. O simbolismo do título. Bom, então vou lançar-vos um desafio, uma questão. Ok? Preste atenção. Quais das personagens utilizam a expressão Felizmente ao Luar em cena? Eu vou tentar ajudá-los e vocês vamos ver se chegam lá. A personagem Manuel? Não, claro que não. Então faço-vos lembrar que o Manuel é a personagem que abre a cena, ele abre o primeiro ato, quando ele começa com aquela interrogação retórica, que posso eu fazer? Sim, que posso eu fazer? Sim. E no segundo ato, ele também abre a cena com aquela interrogação retórica, mas com uma certa revolta, porque se antes tinham esperança, não é? Já no segundo ato eles já não tinham nada, não é? Então a personagem Manuela abre o primeiro ato e o segundo ato, então não é o Manuel. O Vicente, que é o delator, também não. Dom Miguel, sim. Dom Miguel é a primeira personagem que utiliza a expressão Felizmente ao Luar. Agora, outra personagem. Vamos ver. Acelerando. Sim, mesmo, Matilde. Então nós temos duas personagens que utilizam a expressão Felizmente ao Luar. Temos o Dom Miguel e temos a personagem Matilde de Melo. Mas a questão é, tendo em conta que Dom Miguel Forjás e Matilde de Melo são personagens de mundos diferentes, será que utilizaram a expressão Felizmente ao Luar com o mesmo sentido? Não. Claro que não. Não usaram a expressão com o mesmo sentido. É isso que vamos ver agora. Dom Miguel salienta o efeito dissuasor que aquelas execuções poderão exercer sobre todos os que discutem as ordens dos governadores, quando ele diz Lisboa há de cheirar toda noite a carne assada. Não é? Então, usando a expressão Felizmente ao Luar, ele usa a expressão com sentido, não é, dissuasor, como se estivesse a colocar de aviso todos aqueles que tentassem ir contra a lei vigente, não é? Usando isso para amedrontar ou para apagar qualquer chama de coragem que pudesse incendiar em qualquer uma das pessoas que, portanto, pudessem querer se manifestar. Logo de seguida afirma: é verdade que a execução se prolongará pela noite, mas felizmente ao luar, não é? Então, luar, todo mundo sabe que luar deixa tudo mais evidente, não é? Então, o que o Dom Miguel queria com essas execuções, que as pessoas todas vissem o que acontecia com aqueles que tentassem desafiar a lei ou os governadores. Gostaria de deixar bem claro que Gomes Freire de Andrade não foi o único a ser considerado de conspirador e o único a ser executado. Além de Gomes Freire de Andrade, mais 11 foram executados. E foram executados à luz do dia, não. Foram executados à luz do luar, para deixar bem claro. Então, no momento da execução havia um luar que permitia que vissem e, de uma certa forma, sentissem receio ou se acovardassem, não é? Não tentassem ir contra a ordem em vigor. Ok, continuando. Esta primeira referência ao título da peça está relacionada com o desejo expresso de garantir a eficácia desta execução que foi pública. A noite é mais assustadora, não é? As chamas seriam visíveis de vários pontos da cidade e o luar atrairia as pessoas à rua para assistirem ao castigo que se pretendia exemplar, não é? Na altura da execução, as últimas palavras de Matilde, nesse caso, a segunda personagem que havia dito que usa
da expressão felizmente a luar, não é? As últimas palavras de Matilde, companheira de todas as horas do general Gomes Freire, são de coragem e de estímulo para que o povo se revolte contra a tirania dos governantes. Então, estamos a ver que os sentidos são totalmente opostos. Se Dom Miguel tinha como o objetivo central da execução amedrontar as pessoas, fazer com que elas se calassem, já a intenção da personagem Matilde era diferente. Ela estimulava as pessoas para que elas se revoltassem, não é? Para que elas não mais se calassem, para que elas se mexessem. Como as pessoas que já utilizam, sacapulissem, não é? Sacapulissem. Ok, então vamos ouvir aqui, vamos agora ver o exemplo, uma passagem da fala de Matilde, quando ela diz: olhem bem, limpem os olhos no clarão daquela fogueira e abram as almas ao que ela nos ensina. Até a noite foi feita para que a visseis até o fim. Felizmente, felizmente, a luar. Continuando ainda com os símbolos da peça, passaremos agora para a fogueira. Fogueira. Segundo José de Oliveira Barrata, não é? O clarão da fogueira confirma cenicamente o clima apoteoticamente trágico e redentor que o autor assumidamente deseja para esta peça. Após ser enforcado, Gomes Freire foi queimado. Contudo, o que inicialmente é aviltante ou humilhante para o militar acaba por assumir um caráter redentor. Na verdade, o fogo simboliza também a purificação, a morte da velha ordem e o ponto de partida para um mundo novo e diferente. O clarão da fogueira, associado ao luar, reforça a certeza de que a justiça e a liberdade triunfarão. Gomes Freire de Andrade, mais os 11 executados, foram os primeiros mártires da liberdade. E, tendo em conta a forma como aquilo aconteceu, eles, principalmente Gomes Freire de Andrade, acaba desempenhando uma postura messiânica. O Gomes Freire de Andrade, ele morre mas para dar liberdade e esperança a muitas pessoas. A personagem de Gomes Freire de Andrade acaba sendo, muitas das vezes, em várias obras, em vários escritos, acaba sendo comparado à figura de Jesus Cristo. Alguém que veio, que se sacrificou para dar oportunidade aos outros. Por isso é que, após a morte de Gomes Freire de Andrade, as pessoas não mais se calaram e novas eras surgiram para todos. A Lua. A Lua é o símbolo de transformação e de crescimento, não é? Reiterando a crença na vida para além da morte, a crença na liberdade. E a personagem Matilde, ela acreditava que noutra vida poderia reencontrar o seu amado. Por isso, não é? Isso justificaria aquela calma, aquela paz, porque ela pretendia construir um mundo novo, um mundo sem perseguição do homem pelo homem, um mundo onde as pessoas pudessem expressar livremente as suas opiniões. É o que a Matilde preconizava. Era o que a Matilde preconizava. Posto isso, vamos fazer uma
recapitulação de tudo quanto foi visto, não é? Uma recapitulação muito rápida. Caríssimos alunos, nós hoje analisamos o excerto da obra Felizmente a Luar, o excerto 11, e tecemos algumas considerações, nomeadamente a contextualização da obra. Vimos também a característica da obra, os textos didascálicos, as didascálias, não é? Tanto as didascálias laterais como as centrais. Procuramos distinguir uma por uma e tornar a compreensão mais simples. Vimos também as personagens, nomeadamente as personagens em cena no excerto 11. Refiro-me a Sousa Falcão, que é o companheiro, o amigo do Gomes Freire Andrade, o amigo inseparável, não é? E vimos também a Matilde, que era a sua companheira. Vimos também o simbolismo da saia verde que a Matilde trazia. Vimos o título, não é? A fogueira, o luar e por aí fomos. E de agora vamos passar algumas tarefas para fazer em casa, e na próxima aula poderíamos passar para corrigi-las. Então vamos ao TPC. Primeira questão para ver em casa. Explicita a importância da saia verde como mais um gesto distintivo e aparentemente oposto ao estado de espírito de Matilde. É a primeira questão. A segunda, explica o sentido da frase "julguei que isto era o fim e afinal é o princípio. Aquela fogueira, Antônio, há de incendiar esta terra". A terceira questão refere às funções desempenhadas pelas didascálias neste excerto. E, por último, a quarta questão mostra o valor das últimas palavras dirigidas por Matilde ao povo. Ok? Então, essas são as questões que irão resolver em casa, não é? Espero que tenham gostado e despeço-me com saudades, mas antes de ir gostaria de deixar um conselho. Não saiam de casa, não é? E se saírem, usem máscara, não é? Lavem constantemente as mãos, evitem estar em sítios aglomerados, sítios com mais do que 10 pessoas, e é isso.